Tudo bom, pessoal? Vamos falar agora sobre abortamento, uma complicação muito comum em obstetrícia e muito importante, tanto para a vida prática quanto para a prova de residência, porque isso cai muito em prova. Uma causa importante de sangramento da primeira metade da gestação. A definição de abortamento é interrupção da gestação com feto menor do que 500 gramas ou com idade gestacional menor do que 20 semanas. Primeiro problema, alguns autores colocam como ponto de corte aqui 22 semanas. Não é consenso, então entre 20 e 22 semanas fica meio nebuloso. Outro problema, peso menor do que 500 gramas. Alguns bebês sobrevivem com menos de 500 gramas, principalmente aqueles decorrentes de crescimento intrauterino restrito. Eles têm uma idade gestacional mais avançada, mas pararam de crescer e acabam tendo menos do que 500 gramas, mas eles sobrevivem e eles não são chamados de abortamento. Então vejam que o abortamento não é uma definição tão clara assim. Nós temos essa definição, que é a mais utilizada, então vamos entender que até a metade da gestação, 20 semanas, lembrando que a gestação, de um modo geral, vai até 40 semanas, então até a metade da gestação, a gravidez que se interrompe é chamada de abortamento. Depois desse momento, se eu tiver uma interrupção da gravidez, eu vou pensar em parto. Antes de 20, abortamento, mais do que 20, eu vou pensar em parto. Vamos pensar agora na etiologia, por que resulta em abortamento uma gestação. A etiologia mais importante que vocês não podem esquecer de jeito nenhum seriam as anormalidades cromossômicas. São as principais causas de abortamento. As alterações dos cromossomos são responsáveis por 50% até 80% dos abortamentos, dependendo da idade da paciente, e quanto maior a idade, maior a chance de abortamento e maior a chance de abortamento por anormalidades cromossômicas. São defeitos de desenvolvimento daquele embrião. Ele não conseguiu dividir corretamente as suas células e resultou em alguma anormalidade cromossômica, as aneuploidias. As mais frequentes seriam as trissomias, e a trissomia mais associada ao abortamento é a trissomia do cromossomo 16. Depois nós começamos a ter as outras trissomias, um pouco mais conhecidas, 21, também cromossomo 22, cromossomo 18, cromossomo 13. Essas trissomias todas estão associadas ao abortamento. Mas vou reforçar aqui que a mais comum associada ao abortamento é a trissomia do cromossomo 16. A gente não vê a trissomia do cromossomo 16 na rua, não vê lá na UTI neonatal uma trissomia do cromossomo 16, porque ela é incompatível com a vida extrauterina. Então, todos os bebês que têm uma trissomia do cromossomo 16 acabam resultando em abortamento. Diferente, por exemplo, da trissomia do cromossomo 21, que nós sabemos que eles podem sobreviver até a vida extrauterina, até mesmo chegar à vida adulta em alguns casos. Então, a trissomia do cromossomo 21 é uma causa importante de anomalia cromossômica associada a abortamento, no entanto, não é a mais comum. A mais comum é do 16, que todos os bebês, 100% deles, acabam resultando em abortamento. Além das trissomias, nós devemos lembrar das monossomias do cromossomo X, que seria a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é muito comum entre as aneuploidias e ela também resulta em abortamento. Mais uma vez, assim como a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down, a síndrome de Turner, ela também pode resultar em feto vivo que pode chegar à vida adulta, mas tem associação com abortamento. Outra causa que precisamos saber de abortamento seriam as desordens anatômicas. A incompetência istmo-cervical ela é tão importante que ela merece um tempinho só para ela, para a gente discutir mais a fundo, porque é uma causa de abortamento habitual, um abortamento recorrente do segundo trimestre, e cai muito em prova de residência. Nesse contexto da incompetência istmo-cervical, o orifício interno do colo não consegue segurar literalmente essa gestação. O orifício interno abre depois que o saco gestacional começa a ficar pesado e essa gestação para de evoluir, o saco gestacional é expelido. Então nós vamos discutir mais à frente a incompetência istmo-cervical de forma bem detalhada. Nós temos as malformações uterinas resultando em abortamento, por exemplo, um útero bicorno pode resultar em abortamento. Temos os defeitos de desenvolvimento milleriano, resultam também em abortamento. E as sinéquias são as aderências dentro do endométrio, as aderências uterinas. Elas podem resultar em amenorreia secundária e infertilidade, lembrando lá da síndrome de Asherman, quando eu tenho curetais uterinas repetidas, eu posso formar sinéquias, essas aderências no endométrio, que dificultam a paciente a menstruar, a amenorreia secundária, e também ela pode não engravidar, mas caso ela engravide, ela pode ter um abortamento causado por causa dessas sinéquias. Continuando nas nossas causas de abortamento, nós temos as doenças endócrinas, e a mais associada à obstetrícia é a insuficiência lútea ou insuficiência do corpo lúteo.
Nessa doença, o corpo lúteo não produziria a progesterona que iria manter essa gravidez até a placenta começar a ter o seu funcionamento completo lá entre 10 e 12 semanas. Então, lá entre 7 e 10 semanas, aproximadamente, essa queda da progesterona resultaria em um abortamento. E o tratamento dessa insuficiência lútea seria nós repormos a progesterona, seria darmos progesterona exógena para a paciente para compensar esse defeito do corpo lúteo. Essa doença ela é muito questionável, nenhum autor conseguiu provar que ela existe de verdade, mas, vez ou outra, acaba caindo em prova, está no conceito de abortamento, seria uma causa possível de abortamento, então vocês têm que saber, pelo menos, a ideia da insuficiência do corpo lúteo. Doenças da tireoide, principalmente o hipotireoidismo de verdade, franco mesmo, aquela paciente com doença clínica, hipertensão, paciente com obesidade, paciente com as alterações clássicas do hipotireoidismo aberto, nós podemos ter abortamento nesses casos mais graves. Não é comum no hipotireoidismo subclínico, é mais comum no hipotireoidismo clássico, paciente com sintomas clínicos. E o diabetes mellitus, a paciente que tem diabetes mellitus e fica com hiperglicemia no período da organogênese, ela pode ter, nos casos mais leves de hiperglicemia, malformação no feto e nos casos mais graves, as malformações são tão graves que levam a abortamento. Então, a hiperglicemia no período da organogênese, naquelas primeiras 10 semanas de gestação, acaba resultando em abortamento ou malformações fetais naquelas pacientes que têm um diabetes prévio à gestação. Infecções. E aí nós temos rubéola, citomegalovírus, parvovirose, HIV, sífilis, e a lista é muito grande. Teoricamente, qualquer infecção que ocorra nesse período inicial da gestação, nesse primeiro trimestre de gravidez, pode agredir o feto, essa resposta inflamatória do organismo em relação à inflamação pode agredir o saco gestacional e o feto e resultar em abortamento. É muito difícil a gente fazer provar que realmente foi a infecção que causou isso, mas está descrito em todos os livros que elas podem causar. Então, lembre-se que a paciente faz uma infecção aguda no primeiro trimestre da gravidez, ela pode acabar tendo um abortamento. E os distúrbios imunológicos, e entre eles nós falamos especificamente da síndrome de fosfolipídio. Ela também é tão importante que ela ganha um tempinho só para ela, porque cai tanto na parte de obstetrícia e cai também na clínica médica. É uma trombofilia autoimune em que anticorpos da paciente, autoanticorpos, atacam os fosfolipídios da membrana e acabam resultando em vários eventos trombóticos. Essa paciente pode ter abortamento de repetição, que seria causado pelos trombos no trofoblasto, na placenta da paciente, e também teria uma reação inflamatória em relação a esses anticorpos que estão presentes nessa placenta. A paciente pode apresentar óbito fetal e pré-eclâmpsia, principalmente uma pré-eclâmpsia muito precoce e muito agressiva relacionada a esses autoanticorpos. E temos tromboses arteriais e venosas. A paciente pode ter TVP e abortamento de repetição, ela pode ter um AVC, uma paciente jovem com AVC isquêmico e apresentando também um óbito fetal de uma gestação mais avançada. Essas situações são associadas à síndrome de fosfolipídio. E uma muito importante, tem uma associação muito grande com lúpus eritematoso sistêmico. Mais ou menos 30%, 40% das pacientes com lúpus eritematoso sistêmico irão ter anticorpos antifosfolipídios positivos. Então, elas podem acabar desenvolvendo ao longo de sua vida essas complicações. Então, eu tenho que pensar naquela paciente que tem eventos trombóticos, trombose venosa profunda, AVC, infarto, principalmente em pacientes jovens, seriam tromboses esquisitas, que você não olha para aquilo ali como um quadro possível de uma doença de base, a paciente era rígida e começa a apresentar esse tipo de evento, e várias complicações obstétricas. Por isso que tem uma interação entre a clínica médica e a obstetrícia na síndrome de fosfolipídio. Isso ocorre também porque o diagnóstico vê essa relação entre a clínica médica e a obstetrícia. Eu preciso de critérios clínicos, um critério clínico, um dos critérios clínicos que nós vamos ver agora, e um critério laboratorial para fechar o diagnóstico da doença. Então, entre os critérios clínicos, nós precisamos de uma trombose arterial ou venosa, conforme nós já vimos, ou isso aqui seria um evento clínico, ou o óbito fetal após 10 semanas, aparentemente inexplicado, de um feto morfologicamente normal, você não viu, não conseguiu entender por que ele morreu, foi do nada. Parto prematuro por pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária com menos de 34 semanas, como eu falei, quadro mais agressivo de pré-eclâmpsia,
ou 3 ou mais abortamentos com menos de 10 semanas. Isso aqui que quase todo mundo lembra, associa síndrome de fosfolipídio aos abortamentos recorrentes com menos de 10 semanas. Eu preciso de um desses eventos, qualquer um deles, apenas um, e mais um critério laboratorial. Eu preciso de um desses 3 autoanticorpos, e aí eu confirmo o diagnóstico da minha doença. Eu preciso avaliar se a paciente tem o lúpus anticoagulante, se ela tem anticardiolipina, eu tenho 2 isoformas da anticardiolipina, IgG ou IgM, e a anti-beta-2, glicoproteína 1, IgG ou IgM também. Importante, quando eu faço o diagnóstico desse autoanticorpo aqui, eu doso, por exemplo, o lúpus anticoagulante, ele vem positivo, eu preciso confirmar que ele continua positivo depois de 12 semanas, para evitar que esse resultado seja um falso positivo. Então, eu preciso confirmar o critério laboratorial, qualquer um deles, 12 semanas depois. Veio positivo, eu peço o mesmo autoanticorpo 12 semanas depois, para ver se ele continua positivo. Então, reforçando aqui, para fazer o diagnóstico da síndrome de fosfolipídio, eu preciso de um critério clínico, um daqueles eventos que eu mencionei, e um critério laboratorial. Somou os dois, fechei o diagnóstico da minha doença. Então, concluí que a paciente tem síndrome de fosfolipídio, por exemplo, essa paciente tem abortamento recorrente, ela tem 3 abortamentos de primeiro trimestre, e ela tem uma anticardiolipina IgM positivo, e eu confirmei esse IgM positivo depois de 12 semanas. Então, eu fechei um diagnóstico para ela de síndrome de fosfolipídio. Como eu vou tratar essa paciente? Se eu tenho uma paciente, como essa que eu acabei de mencionar, com SAF, apenas com critérios obstétricos, ou seja, ela nunca fez nenhuma trombose venosa ou arterial, eu faço o AS em baixas doses e faço heparina profilática ao longo da gestação para essa paciente. Agora, se eu tenho uma paciente com SAF e com história de trombose, a paciente pode até ter evento obstétrico, mas se ela teve ou uma TVP ou um AVC, algum evento clínico, trombose vascular, eu tenho que fazer AS, e a heparina passa a ser terapêutica. Então, eu faço aqui um tratamento mais agressivo para evitar a recorrência. Lembrando que a gestação é uma situação que aumenta o risco de trombose, então eu tenho que proteger mais essa paciente que tem uma doença mais grave do que, por exemplo, essa que só apresentou critérios obstétricos. Então, eu preciso lembrar desse tratamento, que isso pode cair sim na prova de vocês. Quando eu faço esse tratamento recomendado, eu tenho um desfecho favorável em até 80% dos casos. Então, eu tenho uma boa chance de tratar uma paciente que estava lá perdendo gestações em sequência, eu consigo tratar e ter um bom desfecho em até 80% dos casos. Isso é uma informação importante e é uma informação boa para a gente orientar as nossas pacientes. E como é que eu vou classificar o abortamento? Agora, voltando para o abortamento de um modo geral, eu posso classificar esse abortamento como precoce, quando ele ocorre até 12 semanas, ou tardio, quando ele ocorre entre 12 e 20 semanas. Essa classificação aqui é em relação ao tempo em que ocorreu o abortamento, então é precoce e tardia. E eu posso ter o abortamento habitual, que nós acabamos de ver uma causa importante, a síndrome de fosfolipídio, em que eu tenho 3 ou mais episódios consecutivos. Cuidado, não adianta a paciente ter 3 abortamentos, mas ter tido uma gestação normal entre eles, não conta, tem que ser 3 consecutivos. Esse é o abortamento habitual. Isso aqui é em relação à ocorrência dos eventos. Ou a gente chama o abortamento de esporádico, quando aconteceu um evento só. A paciente perdeu uma gestação e a seguinte foi tudo bem, ela teve um abortamento esporádico. A paciente que tem 3 abortamentos consecutivos, eu chamo essa paciente, de portadora de abortamento habitual. Então, eu classifico dessa forma, isso facilita pensar na hipótese diagnóstica. Por exemplo, nós já vimos que o abortamento habitual está associado à síndrome de fosfolipídio, também já mencionei a insuficiência istmo-cervical, que também causa abortamento habitual, e a insuficiência istmo-cervical também causa abortamentos tardios, que nós vamos ver que são gestações que são perdidas mais para frente, lá entre 16, 18 até 20 semanas. Enquanto, quando eu penso nas anormalidades cromossômicas, as principais causas de abortamento, eu penso em abortamento precoce. De um modo geral, eu acabo perdendo essa gravidez logo no comecinho. É para isso que eu preciso esse tipo de classificação. E agora, pensando nas formas clínicas, eu tenho uma paciente que está com sangramento da primeira metade da gestação. Eu sempre vou pensar que ela está tendo um abortamento. E eu tenho que entender quais são as formas clínicas de abortamento.
A primeira delas, na verdade, não é um abortamento propriamente dito, é a ameaça de abortamento. Consiste em uma paciente que tem sangramento e dor discreto, ela tem um beta-HCG positivo, ela tem um útero compatível com a idade gestacional, então o útero está crescendo de forma adequada, o colo uterino está fechado e o batimento cardioembrionário está presente. Então eu tenho uma paciente que não abortou, essa paciente teve um sangramento, mas como eu posso olhar aqui, está tudo bem nessa gestação, ela está seguindo de forma adequada. Então, eu tenho que pensar nesse quadro clínico e olhando aqui eu tenho muita informação, né? Você pode ficar meio perdido. Pô, mas sangramento, esse beta-HCG, eu estou meio confuso. O que é mais importante aí, Guilherme? O que eu preciso olhar num quadro clínico e falar que isso vai definir a minha conduta, vai definir o meu diagnóstico? Seria o colo uterino e a ultrassonografia. Eles vão acabar decidindo o seu diagnóstico na maior parte das vezes. Quando eu tenho o colo uterino fechado, o útero está me informando que ele não quer expulsar essa gestação, que ele está segurando essa gravidez, ou que ele não está em nenhum processo de expulsão do seu conteúdo. Então, colo uterino fechado, não está sendo expulso nada, tá, tudo que está lá dentro vai continuar, e tudo que está lá fora vai continuar lá do lado de fora. Na ultrassonografia, o bebê está vivo, está lá batendo bem, o saco gestacional está bonitinho, está bem localizado. Então, lembre-se que eu posso ter um sangramento muito variável, isso é muito questionável. A cada paciente pode acabar referindo de uma forma diferente o sangramento e a questão pode acabar te enrolando em relação ao sangramento. Em relação à dor, a mesma coisa, os quadros áuticos são muito variados, os pacientes podem ter pouca dor, muita dor, isso é muito variável, não dá para a gente ter certeza, mas de um modo geral na ameaça de abortamento isso não chama muita atenção. O útero é compatível com a idade gestacional, mas o que eu preciso saber, sempre que eu penso em quadro de abortamento, é no colo e no ultrassom. Isso vai guiar o meu diagnóstico, vai guiar a minha conduta. E qual é a conduta da ameaça de abortamento? Apenas sintomáticos. Eu posso fazer uma analgesia para a paciente por causa da dor e oriento a paciente e pronto. Ah, pode fazer repouso, pode fazer abstinência sexual? Pode, mas nada disso foi provado que tem alguma evidência científica de benefício para a paciente. O que eu faço é sintomático e observar. Uma parte razoável, na verdade, dessas pacientes pode acabar evoluindo para o abortamento propriamente dito. Então, sangramento de primeiro trimestre, que eu tenho um diagnóstico de ameaça de abortamento, eu fico com uma luzinha amarela aqui acesa, eu fico de olho nessa paciente para ver se ela vai abortar ou não. Não dá para dizer que está tudo normal, mas também não dá para dizer que vai dar tudo errado. Então, eu tenho que observar essa paciente e ver se ela vai evoluir para o abortamento propriamente dito. E aí começamos para as formas de abortamento. E começamos pelo abortamento inevitável. De um modo geral, é a paciente que estava ali com a ameaça de abortamento e ela evoluiu para o abortamento propriamente dito. Essa paciente já tem um sangramento mais intenso, já tem cólicas mais dolorosas, o beta-HCG ainda é positivo, o útero é compatível com a idade gestacional. Por que o útero é compatível com a idade gestacional no abortamento inevitável? Porque o seu conteúdo ainda não saiu. O saquinho gestacional ainda está lá dentro, olha, eu vejo aqui no ultrassom, eu tenho batimento cardíaco embrionário normalmente presente, o saco gestacional ainda está lá dentro, mas eu tenho uma informação que faz toda a diferença para o caso, que é o colo uterino aberto. Quando o útero abre o colo uterino, ele está me informando que essa gravidez acabou, não tem o que eu possa fazer para segurar essa gravidez. Então, se eu tenho esse quadro clínico e o colo uterino é aberto, e eu tenho conteúdo ainda mantido dentro do útero, eu estou diante de um abortamento inevitável. Esse saquinho gestacional vai sair, independente do que eu faça. E se ele vai sair, o que eu posso fazer para essa paciente? Se ele já vai sair, eu posso esperar. Só que não é tão bom assim, parece simples. Ah, então vamos esperar que está tudo resolvido. Mas não, eu posso aguardar, de um modo geral, até 8 semanas de idade gestacional. Mais do que isso, o saquinho gestacional fica tão grande que ele começa a grudar nas paredes do útero e ele acaba saindo de forma incompleta. E nós vamos ver mais à frente que o abortamento incompleto, eu preciso fazer o esvaziamento uterino. Então, se eu vou precisar fazer o esvaziamento uterino, alguns autores já recomendam fazer isso imediatamente. Então, se eu tenho uma gestação inicial, eu posso aguardar, mas uma gestação mais precoce eu posso aguardar até de uma geral 8 semanas para ver se o processo evolui de forma espontânea, sem eu fazer nada, ou eu posso já partir para o esvaziamento uterino. Vejam que nesse caso aqui eu preciso fazer a imunoglobulina anti-RH para os pacientes que não foram sensibilizados ainda, porque a paciente nesse sangramento aqui pode criar anticorpos contra o fator RH
e resultar em doença hemolítica perinatal em gestações subsequentes. Pô, Guilherme, mas você não falou da imunoglobulina anti-RH ali na ameaça de abortamento. Por quê? Na ameaça de abortamento é questionável o seu uso. Alguns autores recomendam, mas isso não há consenso. Na verdade, a maioria não recomenda fazer a imunoglobulina anti-RH na ameaça de abortamento, porque considera-se que o sangramento da ameaça de abortamento é tão pequeno que não dá para sensibilizar a gestante. Vez ou outra, algum autor vai recomendar, mas não é consenso. O mais comum é utilizarmos a partir dos abortamentos propriamente ditos, como nesse caso aqui do abortamento inevitável. Então, nós temos aqui um quadro clínico similar da ameaça de abortamento, no entanto, eu tenho um colo uterino aberto que muda todo o meu raciocínio em relação ao caso. Continuando nas formas de abortamento, nós temos aqui o abortamento completo. Vamos pensar no nome aqui, o que é o abortamento completo? Que já acabou, o abortamento se resolveu por conta própria, o próprio organismo da gestante resolveu essa gestação que não estava evoluindo, por exemplo, uma gestação com uma cromossomopatia. Tudo já foi expelido. Então, se tudo já foi expelido, eu tenho um sangramento discreto, uma dor ausente. A paciente tinha dor e não tem mais dor nesse momento. Esse beta-HCG, ele é negativo ou em queda. Por quê? Já saiu o saco gestacional, já saiu o trofoblasto. Não tem mais ninguém produzindo esse beta-HCG. Ou ele é negativo ou ele está em queda. O útero é menor do que o da idade gestacional. Já saiu o conteúdo. Eu achei que a gestação tinha lá 10 semanas, o saquinho gestacional já saiu, então o útero está em involução. Está menor do que o esperado para a idade gestacional. E o colo, como é que está? O colo está fechado. Quem está dentro, quem está fora, está fora. E por aí vamos ficar. O colo já está resolvido, o que está lá dentro já está resolvido. O colo vai ficar fechado. A ultrassonografia mostra um útero vazio. Por quê? Já saiu tudo. O abortamento foi completo. E o que eu faço para esse paciente com abortamento completo? Só a imunoglobulina anti-RH. Ah, não precisa fazer esvaziamento uterino? Não, esvaziar o quê? O útero está vazio, já está resolvido, o organismo resolveu sozinho. Então, a minha conduta nesse caso é a imunoglobulina anti-RH, porque a paciente teve um sangramento e eu posso ter uma sensibilização de uma paciente suscetível. Então, é isso aqui, é o quadro clínico e a conduta para o abortamento completo. E o abortamento incompleto? Se o completo saiu tudo, o incompleto não saiu tudo, né? Eu tenho um sangramento variável, eu tenho cólicas, isso é muito variável mesmo. Alguns pacientes referem mais, outros referem menos. Eu tenho beta-HCG negativo ou em queda, porque pelo menos parte desse trofoblasto já saiu, então não dá para dizer que esse beta-HCG é normal, ele tem que ser menor do que eu estava esperando. Assim como o útero, não saiu tudo, mas saiu alguma coisa, então o útero tem que ser menor do que o esperado para a idade gestacional. E o colo uterino? No abortamento incompleto, eu tenho, de um modo geral, o colo uterino aberto. Por quê? O organismo, o útero está tentando jogar aquele conteúdo para fora. E quando ele faz essas contrações para jogar o conteúdo para fora, a paciente tem cólicas, a paciente fica sintomática. Então, quase sempre no abortamento incompleto, eu vou ter o colo uterino aberto. Vez ou outra, de uma forma mais incomum, eu posso ter o colo uterino fechado. Só que o que vai definir o meu diagnóstico de abortamento incompleto? A ultrassonografia mostrando restos ovulares. Então, o que significam esses restos ovulares? Seria parte do conteúdo do saco gestacional, lá a membrana do saco gestacional grudada dentro do endométrio, só que não tem mais embrião, não tem mais vesícula vitelina, o resto saiu. Então eu tenho restos ovulares, uma imagem meio heterogênea dentro da cavidade endometrial. Então, de um modo geral, lembre-se que eu tenho o colo aberto, pode ter o colo fechado sim, não é o comum, mas o que fala a favor sempre de abortamento incompleto são os restos ovulares. Saiu uma parte, não saiu tudo. E qual é a conduta? Aí no abortamento incompleto, o útero não conseguiu resolver por conta própria. Ele tentou resolver por conta própria, tentou virar um abortamento completo, não conseguiu. O que aconteceu? Eu tenho um abortamento incompleto, então eu preciso esvaziar, eu tenho que ajudar. O útero não resolveu sozinho, eu vou lá dar uma força para ele, vou fazer esvaziamento uterino. Mais uma vez, reforçando para vocês não esquecerem, todo caso de abortamento, eu preciso fazer a imunoglobulina anti-RH. Eu tenho na evolução do abortamento incompleto, aquele que eu não curetei, a paciente não teve acesso ao sistema de saúde, ou um caso muito comum, a paciente que teve manipulação da cavidade uterina no abortamento provocado, e pode ser uma infecção. Aquele conteúdo ali dentro da cavidade endometrial vai infectar.
vão entrar bactérias no útero e eu vou ter um abortamento infectado. Então, se é uma evolução do quadro de abortamento incompleto, o que eu vou ter? Eu vou ter um beta-HCG negativo, ou em queda também, eu vou ter restos ovulares, eu vou ter o colo uterino aberto, mas o que eu vou ter de diferente nesse caso? Eu vou ter um sangramento fétido, às vezes até com uma saída de secreção purulenta da cavidade endometrial, eu vou ter dor abdominal, essa paciente vai ter um útero amolecido e doloroso, mostrando que ele está inflamado, que eu tenho uma reação inflamatória nesse útero, e eu tenho febre, o paciente está com infecção, eu vou ter febre. Então, o abortamento infectado é uma continuação do abortamento incompleto que não se resolveu. Então, se eu tenho uma infecção dentro da cavidade endometrial, o que eu preciso fazer? Preciso fazer antibiótico, preferencialmente gentamicina e clindamicina, e tem que fazer esvaziamento uterino. Se é similar ao abortamento incompleto, eu faço tratamento igual e adiciono o meu antibiótico, que é a gentamicina e a clindamicina, e mais uma vez faço a imunoglobulina anti-RH. Temos o abortamento retido. Nessa situação do abortamento retido, o útero não entendeu que a gestação parou, que a gestação não está evoluindo mais. A paciente não tem sangramento e não tem dor, ela pode ter um beta-HCG negativo ou em queda e ela tem um útero menor que o esperado para a idade gestacional. Ou seja, essa paciente ela é praticamente assintomática. E você pode perceber algumas coisas que chamam atenção em relação ao beta-HCG, ao útero, mas o que vai definir? A ultrassonografia e o colo uterino. A ultrassonografia vai mostrar o embrião sem batimentos cardioembrionários e o colo uterino está fechado. Por que o colo está fechado se a gestação não está evoluindo? O útero não percebeu que ela parou de evoluir. Então a paciente não tem cólica, não tem contração tentando jogar o saquinho para fora. O útero achou que a gestação estava evoluindo, mas na verdade ela não está porque o embrião já está falecido. Ele não tem os seus batimentos cardioembrionários. O que eu preciso fazer para essa paciente? Eu preciso inicialmente repetir essa ultrassonografia em 15 dias, caso eu tenha uma ultrassonografia muito precoce. Pode ser que eu não esteja conseguindo ver o batimento cardioembrionário desse embrião. Pode ser muito pequenininho e meu aparelho não é capaz de ver. Agora, se meu embrião tem mais de 5 milímetros, aí eu tenho certeza absoluta que eu tenho um abortamento retido. Porque com mais de 5 milímetros, qualquer aparelho no mundo tem que ver batimento cardioembrionário. Então, passou de 5 milímetros, eu já posso fechar o diagnóstico de abortamento retido direto, caso eu não esteja vendo batimento cardioembrionário, ou se eu tenho menos de 5 milímetros do embrião, do comprimento cabeça-nádega do embrião, eu preciso repetir essa ultrassonografia e para confirmar o meu diagnóstico. Normalmente eu repito de 7 dias até 15 dias. Confirmado o meu diagnóstico, eu vou partir para o esvaziamento uterino. O útero não entendeu que a gestação parou, está lá com tudo fechado, aí sim que eu tenho que ajudar ele. Eu tenho que avisar para ele que a gestação parou. Vou fazer o esvaziamento uterino e também a imunoglobulina anti-RH. Existe uma forma especial de abortamento retido que é chamada de ovo anembrionado. É um quadro clínico similar, a paciente é pouco sintomática ou assintomática, e ela vai fazer uma ultrassonografia de rotina, de um modo geral, e ela vê a ausência de embrião com saco gestacional íntegro. O saquinho cresceu, 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 mas o embrião dentro não. E como é que eu faço o diagnóstico? Ultrassonografia, como eu falei. Saco gestacional maior que 25 milímetros, sem embrião, ou saco gestacional maior do que 20 milímetros, sem vesícula vitelínica. Aí o colo do útero, Guilherme, como é que é? Se o quadro clínico é similar do abortamento retido, o colo do útero é o quê, gente? Ele é fechado. O útero não está entendendo também. Não entendeu que essa gravidez não está evoluindo. Inclusive, está lá o saquinho gestacional crescendo e ele não está fazendo nada. Então, o quadro clínico é similar, paciente quase assintomática, colo fechado, e eu faço ultrassom e faço esse diagnóstico. Qual é a conduta? Também é similar a do abortamento retido. Eu vou fazer o esvaziamento uterino e questiona-se se é para fazer ou não a imunoglobulina anti-RH, já que não tem embrião, teoricamente, eu não teria células fetais para sensibilizar a gestante. É um pouco controverso na literatura, mas alguns autores recomendam fazer assim mesmo para o ovo anembrionado. Uma questão aqui que é boa para revermos conceitos em relação ao abortamento. Então, começando aqui pela letra A, nós temos o abortamento completo. Ela diz que quando houve a eliminação de parte do conteúdo uterino. Não, está errado. Quando eu tenho eliminação de parte do conteúdo uterino, eu tenho abortamento incompleto e não o completo, como foi colocado aqui.
Letra B diz que o abortamento espontâneo é a perda da gestação decorrente de medidas provocadas pela mãe, manobras mecânicas ou uso de medicamentos com eliminação completa do conteúdo uterino. Não, o que a gente tem de errado aqui? Temos dois conceitos errados. O abortamento, se ele é espontâneo, esse é só porque ele aconteceu sem nenhuma intervenção da mãe. Esse abortamento que foi colocado aqui é o abortamento provocado, aquele que eu falei que aumenta o risco de abortamento infectado. Então, o espontâneo não tem intervenção da mãe, não tem nenhuma medida tomada pela mãe, e o provocado é que a mãe fez alguma dessas medidas aqui. Agora, o tipo de abortamento, se ele é espontâneo ou provocado, não faz diferença se saiu tudo ou não dentro do conteúdo uterino. Por exemplo, eu posso ter um abortamento provocado e ter um aborto completo ou incompleto, porque isso é uma forma de apresentação clínica, independe se ele é espontâneo ou provocado. Então, a letra B está completamente errada, não temos dúvida que ela está errada. Letra C diz, abortamento inevitável, quando há sangramento e dilatação cervical, mas ainda não ocorreu eliminação do conteúdo uterino. Exatamente, essa aqui está correta. O abortamento inevitável é aquela situação que tem um sangramento, o saquinho está lá dentro, às vezes o embrião está vivo ainda, está lá, só que o colo está aberto, eu tenho dilatação cervical, não dá para salvar mais essa gravidez. Continuando aqui, só para ver por que as outras duas estão erradas. Letra D, a ameaça de abortamento é a ocorrência de sangramento uterino sem dilatação cervical. Ok, até aí estava tudo bem. Só que com a eliminação de tecidos ovulares, não há ameaça de abortamento, não sai nada. Está tudo lá dentro, essa gestação está continuando. Então, não saiu tecidos ovulares. Letra D errada. E a letra E, o abortamento é considerado precoce quando ocorre entre 13 e 22 semanas. Não, isso aqui é o abortamento tardio, precoce é com menos de 12 semanas. Essa aqui também está errada, então a resposta é a letra C. É isso aqui que vai ser cobrado para vocês na prova. Eu falei várias vezes que eu precisava fazer o esvaziamento uterino, várias condutas no abortamento inevitável, no abortamento incompleto, no abortamento infectado, eu sempre falei que eu tenho que fazer esvaziamento uterino. E como é que eu faço esvaziamento uterino? Eu tenho duas opções, esvaziamento cirúrgico e o esvaziamento clínico. Começando aqui no esvaziamento cirúrgico, eu tenho a AMIU, que é a aspiração manual intrauterina. Esse aqui é o método de escolha até 12 semanas para o esvaziamento cirúrgico do útero, porque ele tem o menor risco de perfuração. Então, aqui eu tenho o aparelho da AMIU, da aspiração manual intrauterina. Veja que é uma grande seringa aqui de plástico, em que eu vou criar um vácuo aqui dentro, vou puxar esse êmbolo, vou criar um vácuo aqui dentro, vou pegar uma dessas cânulas, vou acoplar aqui no início da minha seringa, coloco dentro do útero e solto o vácuo. Eu criei um vácuo manual, coloco dentro do útero e solto o vácuo. O conteúdo de dentro do útero vai ser aspirado para cá, para essa seringa, e eu vou retirando o seu material, vou repetindo esse procedimento várias vezes. Veja que o material inteiro é de plástico, por isso eu tenho menor risco de perfuração. Então, esse aqui é o procedimento de escolha até 12 semanas de idade gestacional. Eu tenho a curetagem uterina, que eu posso fazer para úteros maiores do que 12 semanas de idade gestacional, só que ele tem maior risco de perfuração. Primeiro, cuidado, com útero maior que 12 semanas de idade gestacional, de preferência sem conteúdo, sem feto ali dentro, porque aumenta ainda mais o risco de perfuração. Então, se eu tiver uma gestação com mais de 12 semanas, o ideal é esvaziar o conteúdo, aí nós vamos ver, podemos esvaziar o conteúdo através do esvaziamento clínico, normalmente com misoprostol ou com ocitocina, e aí, já com a saída do feto, eu posso fazer a curetagem uterina com mais de 12 semanas. Ou, se eu tenho uma gestação com menos de 12 semanas, mas eu não tenho a aspiração manual intrauterina, não tenho esse aparelho da AMIU, aí eu vou fazer a curetagem uterina, que é a mais clássica. Então, veja aqui a curetagem uterina, eu coloco um espéculo vaginal, vejo o colo uterino, eu faço dilatação do colo uterino, como foi colocado aqui, eu faço uma dilatação com uma vela, chamada de vela de Egar, e vou abrindo o colo uterino, porque eu preciso passar o meu instrumental, que é esse instrumental todo de metal. Então, veja que eu tenho um risco maior de perfuração, já que o instrumental é de metal, enquanto o instrumental da AMIU é um instrumental de plástico, e além disso eu faço dilatação do colo uterino, é dilatação e curetagem. E essa dilatação pode traumatizar o orifício interno do colo uterino e resultar em, posteriormente, incompetência cervical, porque esse orifício interno do colo não fecha direito.
Então, a curetagem uterina é uma possibilidade, só que ela é pior do que a MIU, porque tem mais traumas para paciente. Outras opções de esvaziamento cirúrgico seriam a vácuo aspiração, seria similar à MIU, no entanto, eu faço a aspiração com vácuo ligado à parede, é um vácuo mais potente do que aquele vácuo que eu crio com a minha mão. Está reservado, de um modo geral, para doença trofoblástica gestacional. É o método de escolha de esvaziamento uterino para doença trofoblástica gestacional. Normalmente, não é utilizado para abortamentos simples. E temos ainda a microcesariana. Lembra que eu falei aqui que com mais de 12 semanas, se eu for tentar retirar, fazer essa curetagem com o feto ali dentro, eu aumento o risco de perfuração, porque eu posso jogar o fetinho, os ossinhos do feto para dentro do útero. Então, se eu tenho uma gestação com mais de 12 semanas e eu não consigo fazer a expulsão clínica do feto, eu não posso fazer a curetagem uterina. Aí eu posso lançar mão da microcesariana, que seria a laparotomia, a abertura do útero e retirada do seu conteúdo. É muito traumatizante para a paciente, é uma cirurgia, é muito mais agressivo do que as outras possibilidades, mas é possível em algumas situações podemos lançar mão da microcesariana. E temos também o esvaziamento clínico. Podemos utilizar a ocitocina para auxiliar na expulsão do feto, principalmente, como eu falei, fetos com mais de 12 semanas. Pode ser feito paralelamente ao tratamento cirúrgico, para diminuir o risco de perfuração. Eu posso ficar infundindo a ocitocina durante o procedimento cirúrgico para diminuir o risco de perfuração. E eu posso utilizar o misoprostol. O misoprostol, eu consigo estimular a contração uterina e fazer com que saia o feto, método de escolha para a expulsão do feto, principalmente com mais de 12 semanas, e aí eu vou complementar com o tratamento cirúrgico. Então eu faço a expulsão do feto com o misoprostol, expulso ele sai e depois eu faço a curetagem uterina para retirar o que sobrou dentro da cavidade uterina. Então, esse é o método de escolha para a expulsão do feto. Posso utilizar a ocitocina, mas o método de escolha seria o misoprostol. E posso ter a conduta expectante. Na conduta expectante, eu tenho gestações iniciais de 6 a 8 semanas, em que a paciente está estável, com sangramento discreto. Eu posso dar tempo para o útero se resolver sozinho. Quando eu posso utilizar a conduta expectante? Eu utilizo a conduta expectante no abortamento inevitável, para ver se ele vai passar direto para um abortamento completo, ou, raramente, no abortamento incompleto, mas isso não é muito aceito pelos autores. No abortamento incompleto, o útero já tentou tirar alguma coisa e não deu certo. E aí você, de um modo geral, parte já por esvaziamento uterino. Agora, no abortamento inevitável, principalmente desse aqui do início da gestação, eu posso utilizar essa conduta expectante. Uma questão aqui, para exemplificar o que a gente acabou de discutir: uma paciente de 23 anos chega ao pronto-socorro no sábado, com sangramento genital a 1 hora. No exame clínico, eu tenho uma pressão de 110 por 70 milímetros de mercúrio e um pulso de 80 batimentos por minuto. Então, eu tenho uma paciente aqui com sangramento, aparentemente, no início da gestação, e eu tenho ela estável hemodinamicamente. Então, eu tenho um sangramento aqui da primeira metade da gestação, e que eu percebo colo dilatado para 2 centímetros, tocando restos placentários. Então, vamos parar aqui e raciocinar para essa questão. Tenho a paciente com sangramento da primeira metade da gestação e eu tenho colo uterino dilatado. Será que eu posso ter um abortamento completo aqui? Será que eu posso ter uma ameaça de abortamento? Não, né? Porque nessas situações eu teria um colo fechado. Aqui eu tenho um colo dilatado, o colo está aberto. Então, se eu tenho um colo aberto, eu vou pensar em quê? Vou pensar em abortamento inevitável, vou pensar em abortamento incompleto, poderia pensar também em abortamento infectado, mas não tem nenhum relato de febre, paciente não está com taquicardia, então abortamento infectado não fica aqui entre as nossas opções de resposta. Vamos pensar em abortamento inevitável ou abortamento incompleto. Como é que eu diferencio os dois? Posso diferenciar pelo tamanho do útero, né? No abortamento incompleto, o útero já vai estar menor que o esperado para a idade gestacional. Eu posso ter um beta-HCG em queda no abortamento incompleto ou até mesmo ausente. Agora, o que ajudaria muito? Ultrassonografia. Na ultrassonografia do abortamento inevitável, o saquinho está lá dentro, o embrião está batendo ali, batimento bonitinho lá, mas o colo está aberto, me dizendo que essa gravidez parou. Já no abortamento incompleto, eu vou ter restos ovulares, vou ter saída de parte do material e outra parte do material ficou lá dentro. Questão foi mais além, colocou, não tem ultrassonografista no plantão. Só que nesse toque que nós vimos, nós temos aqui
restos placentários, toca-se restos placentários. Ou seja, já saiu parte do conteúdo. Se saiu parte do conteúdo, o que eu tenho? Um abortamento incompleto. Então, mesmo sem a ultrassonografia, eu já tenho o meu diagnóstico de abortamento incompleto. E qual é a conduta para o abortamento completo? Eu posso ficar esperando? Não dá, né? O útero já tentou, não conseguiu, você vai ter que ir lá resolver para o útero. Se fosse abortamento inevitável, a gente poderia considerar, não é o mais aceito, de um modo geral a gente tenta já fazer o esvaziamento, mas daria. Só que aqui eu tenho o quê? Abortamento incompleto. Então, se eu tenho abortamento incompleto, eu vou proceder para o esvaziamento uterino. Não precisa ficar esperando o ultrassonografista, porque eu já estou vendo que parte do conteúdo saiu. Então, eu vou proceder ao esvaziamento uterino. Então, veja que nessa questão foi cobrado aqui o diagnóstico e já a conduta direto. Se você não soubesse o diagnóstico, você ia acabar errando a conduta para o caso. Não é necessário ficar esperando o ultrassonografista, não tem que fazer diagnóstico de abortamento evitável, nada disso. Meu diagnóstico é abortamento incompleto e eu vou esvaziar esse útero. Agora, falando de incompetência istmo-cervical, nós já discutimos um pouquinho antes, é uma causa de abortamento recorrente, abortamento habitual, do segundo trimestre da gestação. Na incompetência istmo-cervical, eu tenho falha do orifício interno em manter a gestação. Ele não consegue segurar o saco gestacional. Quando ele fica maior, o saco gestacional vai crescendo, vai ficando pesado. Chega uma hora que o orifício interno abre, ele abre e sai o conteúdo de dentro do útero. Essa é a incompetência istmo-cervical. Quando é que eu vou pensar em incompetência istmo-cervical? Quando eu tenho a paciente com abortamento tardio, é uma causa de abortamento tardio porque no início da gravidez o saco gestacional é muito leve, ele não força o orifício interno do colo. Quando eu tenho perdas gestacionais indolores, porque o orifício interno do útero vai abrindo devagarzinho e eu tenho perda gestacional indolor, a paciente não está sentindo nada, vai ser examinada, ver que tem uma dilatação cervical ou já tem conteúdo dentro da vagina dela. Quando eu tenho amniorexia precoce, nesse período do segundo trimestre da gestação, uma amniorexia precoce pode estar associada a uma incompetência istmo-cervical, porque quando vai abrindo o orifício interno, a bolsa amniótica vai se herniando para o canal vaginal e pode acabar rompendo. E é importante, eu tenho que ter um feto morfologicamente normal, que não tenha sido a causa desse abortamento. Aparentemente estava tudo bem na gravidez, e a paciente começa a apresentar esses sintomas aqui, amniorexia precoce, pode ter essa perda gestacional indolor, resultando em um abortamento tardio. Quais seriam os fatores predisponentes para a incompetência istmo-cervical? Amputação do colo, a paciente teve um câncer de colo do útero, fez uma amputação do colo, uma lesão de alto grau do colo do útero, fez uma amputação. Isso acaba prejudicando o funcionamento correto do colo e acaba predispondo a incompetência istmo-cervical. Dilatação do colo, nós vimos que a paciente vai ser submetida à curetagem, eu preciso dilatar o colo com uma vela de ferro, o material inteiro é de ferro, é metálico, e isso pode acabar traumatizando o orifício interno do colo. Fatores congênitos, pacientes que foram expostas intraútero de dietil-estilbestrol, uma medicação que a gente não utiliza mais, mas isso vez ou outra acaba caindo em prova, que causa defeitos congênitos no útero, inclusive falência do orifício interno. Então, o útero que não é bem formado pode ter incompetência istmo-cervical. E partos laboriosos, parto que demorou muito, parto arrastado em gestações anteriores, pode favorecer também a agressão ao trauma a esse orifício interno. Meu diagnóstico, como é que é o diagnóstico da incompetência istmo-cervical? Eu posso ver um diagnóstico fora da gravidez e um diagnóstico durante a gravidez. Fora a gravidez eu posso ver através da histerosalpingografia, que eu vou jogar contraste dentro do útero e vou ver que reflui esse contraste, o orifício interno não consegue segurar o contraste. Histeroscopia, eu olho com uma câmera dentro do útero e vejo que esse orifício interno não estava aberto, é fácil entrar nessa cavidade endometrial. Ou uma passagem da vela Egar de número 8, na paciente fora da gestação. Obviamente não vou fazer nenhum desses procedimentos com a paciente gestante, porque eu vou estar jogando conteúdo dentro da cavidade uterina, e isso na gestação pode resultar em abortamento. Então isso aqui é fora da gravidez, e durante a gravidez eu vou pensar em incompetência istmo-cervical quando eu tenho a dilatação do colo indolor. A paciente chega lá na primeira consulta de pré-natal, assintomática, lá com 18 semanas de gravidez, você vai fazer o exame especular, está o colo dilatado, a paciente não estava sentindo nada, e ela está lá com o colo dilatado, isso fala a favor da incompetência istmo-cervical. Como nós já vimos, o saco gestacional vai forçando o orifício interno e ele vai abrindo vagarosamente.
Outra possibilidade seria através da ultrassonografia. O encurtamento do colo e a dilatação cervical falariam a favor também de uma incompetência cervical, mais uma vez, principalmente se a paciente estiver assintomática. Então, essas situações durante a gravidez me fazem um diagnóstico de incompetência cervical. Então, aplicando esse nosso conhecimento aqui, uma gestante de 16 semanas refere um sangramento vaginal em pequena quantidade sem outras queixas. Ou seja, ela não tem cólica, ela só tem sangramento e foi parar na maternidade. Ela tem antecedente de 2 curetagens uterinas por abortamento retido. Opa! Então, vamos raciocinar aqui. Abortamento retido, o colo está o quê? O colo está fechado. Ela fez a curetagem uterina. Se o colo está fechado, ela fez dilatação desse colo para fazer essa curetagem. Se ela fez dilatação do colo, ela tem um fator de risco para incompetência cervical. Olha como as coisas vão se juntando aqui. O exame revela feto com vitalidade e ausência de contrações uterinas. Então, o bebê está bem e não tem nenhum tipo de contração uterina. O exame especular identifica a bolsa amniótica protrusa na vagina e leve sangramento fluindo pelo colo. Toque vaginal 5 centímetros de dilatação, gente. Está muito dilatado aqui, eu tenho uma bolsa herniada. O que eu tenho aqui? Dilatação cervical indolor numa paciente com 16 semanas e fator de risco para incompetência cervical. Qual é o diagnóstico? O diagnóstico é esse mesmo, incompetência cervical. Dilatação indolor do colo, é isso que eu vou pensar para essa paciente. E como é que eu trato? Então, eu peguei a paciente dessa questão que nós acabamos de discutir, eu vi que ela tem incompetência cervical, o que eu posso fazer para ela? Aquela paciente ali, infelizmente, nós vamos ter dificuldade de tratar porque eu tenho uma dilatação muito avançada. Quando eu tenho dilatações acima de 4 centímetros, muitos autores contraindicam o tratamento, porque o tratamento seria a circlagem uterina. Eu vou amarrar o colo do útero, vou dar um ponto e vou fazer um novo orifício interno, um orifício interno artificial. Eu amarrei o colo do útero e vou impedir que o saco gestacional saia. Quando eu tenho uma dilatação muito avançada, como foi mencionado na questão, eu posso acabar acertando a bolsa amniótica que está herniada e por isso muitos autores contraindicam o tratamento. O ideal é nós fazermos o diagnóstico fora da gestação, muitas vezes a partir da história clínica da paciente, essa história de perdas gestacionais do segundo trimestre, indolores, e eu faço um diagnóstico clínico dessa paciente e eu faço uma circlagem uterina entre 12 e 16 semanas. Eu tenho que fazer circlagem antes do colo começar a abrir para não ter dificuldade técnica. Então, esse é o tratamento, circlagem uterina, vou amarrar esse colo e vou impedir que o bebê caia, vou impedir que o saco gestacional escorregue pelo orifício interno do colo. Outra situação que é cobrada em relação ao abortamento seria a interrupção voluntária da gestação. O aborto, vocês sabem que é proibido no Brasil, mas nós temos 3 situações em que nós podemos fazer a interrupção voluntária da gravidez. Então, essas 3 situações seriam a primeira, o risco de vida para a gestante, o segundo seria a anencefalia e o outro seria a gestação decorrente de estupro. Então, o aborto provocado ele é proibido, mas nessas situações eu consigo fazer a interrupção voluntária. A paciente que deseja interromper a gestação, ela pode. A primeira delas que nós vamos discutir seria o risco de vida para a gestante, também chamado de abortamento terapêutico. Essa paciente tem uma doença grave e que a gravidez pode acabar piorando e colocando ela em risco de vida, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca muito grave, uma insuficiência cardíaca NIRA classe 4, o paciente pode piorar muito na gravidez, paciente com hipertensão arterial pulmonar, muito risco de vida para ela ao longo da gestação. Então, essa paciente, se tiver um atestado assinado por 2 médicos dizendo que realmente a gravidez piora o risco de vida dessa paciente, ela pode acabar morrendo durante a gravidez, eu posso interromper essa gestação. O que é importante? Eu preciso, mais uma vez, desse atestado assinado por 2 médicos. Obviamente, a paciente tem que concordar, a gente não pode fazer nada sem ela concordar com a nossa definição, e nós devemos notificar a comissão de ética do hospital. Então, essa paciente pode interromper a gestação voluntariamente. A paciente que é vítima de violência sexual, ela pode interromper a gestação também após informar a unidade de saúde. Então, ela entra na unidade de saúde e fala que foi vítima de violência sexual e ela pode interromper a gestação. Quando a questão cobre esse assunto, ela recorrentemente entra nesse contexto aqui sobre
a necessidade de boletim de ocorrência ou autorização judicial. Não precisa, pela lei brasileira, ela não precisa de boletim de ocorrência ou de autorização judicial. Ela só precisa comunicar à equipe médica que ela foi vítima de violência sexual e o procedimento pode ser realizado dessa forma. Se a paciente estiver mentindo, o médico não é punido de forma alguma a paciente que vai se entender com a lei. Então, ela só precisa informar a unidade de saúde, mais uma vez ela tem que concordar com essa interrupção. Ela assina no prontuário que ela resolveu interromper essa gestação sem necessidade de boletim de ocorrência ou autorização judicial. E o que é importante aqui é que eu posso ter objeção de consciência. O médico que foi colocado para realizar o procedimento, ele pode se recusar a fazer esse procedimento, caso a sua consciência, os seus conhecimentos, tanto éticos quanto convicções religiosas, não permitam ele a fazer essa interrupção. Então, se o médico não quiser fazer, ele não precisa, ele não é obrigado a fazer, mas ele é obrigado a encaminhar a paciente para alguma unidade ou algum outro médico que faça esse procedimento. Então, ele tem o direito de escolher o médico, que seria essa objeção de consciência, mas não pode abandonar a paciente, tem que orientá-lo. E outra coisa importante, eu só posso fazer até 20 semanas. Depois de 20 semanas, eu não posso mais fazer a interrupção voluntária da gestação, e caso a paciente não queira mais esse bebê, ela vai ter que dar para adoção. Eu não posso fazer essa interrupção. Então é só até 20 semanas, seria só nos casos de abortamento. Depois disso eu não posso mais. E a última autorização de interrupção voluntária da gestação, essa é a mais recente, houve a descriminalização da interrupção voluntária da gestação por anencefalia pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, e aí eu posso interromper a gestação em qualquer idade gestacional. Vamos lembrar que a anencefalia é uma doença que é incompatível com a vida extrauterina. Nenhum bebê vai sobreviver com esse diagnóstico. Então, a partir desse diagnóstico de anencefalia, eu posso interromper essa gestação em qualquer idade gestacional e, reforçando, só se a paciente desejar. Se a paciente não quiser interromper a gravidez, é um direito dela, ela faz um pré-natal de preferência num centro especializado e continua a gestação. Agora, se ela quiser interromper a gestação, ela assina no prontuário, é feita uma ata dessa interrupção da gestação, só que a paciente precisa trazer uma coisa muito importante, um diagnóstico ultrassonográfico inequívoco. O médico tem que ter certeza absoluta que o diagnóstico é de anencefalia, com 2 fotografias, no corte sagital e num corte transversal. Esse laudo tem que ser assinado por 2 médicos capacitados para fazer esse diagnóstico. Então, eu faço um diagnóstico de anencefalia, o médico tem que ser capacitado, tem que chamar um segundo médico para assinar, para confirmar esse diagnóstico, e a paciente com esse laudo pode entrar numa maternidade e solicitar interrupção voluntária da gestação. Precisa de autorização da justiça? Não. Ah, mas tem uma outra doença que eu ouvi falar que é incompatível com a vida também, nenhum bebê sobreviveu nunca, jamais, e essa aí pode também no mesmo raciocínio? Não, só pode anencefalia. A lei é para anencefalia e ponto. Mesmo que tenham outras doenças incompatíveis com a vida extrauterina, a lei brasileira não permite a interrupção voluntária, exceto em caso de autorização judicial. Aí entramos em outro processo. Nesse caso aqui, não precisa botar justiça no meio, ela faz diagnóstico, entra na maternidade e decide pela interrupção da gestação. Essa seria a terceira forma de interrupção voluntária da gravidez permitida no Brasil.